meninas! Então, bora falar de esporte aqui no SCC Meio Dia. Olá para você que está em casa. Uma ótima semana e a gente começa falando da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque tivemos vários jogos no final de semana. Então a gente já começa aqui, ó, no nosso telão para mostrar como está a tabela de classificação nesses jogos da Série A. O Flamengo, mesmo com um jogo a menos, venceu o Galo por 1-0 e retornou à liderança. Tá aqui, ó. Flamengo é o líder, tá lá em cima, o primeiro colocado com 36 pontos. O Cruzeiro perdeu em casa para o Ceará por 2-1 e encerrou a sequência de 16 jogos sem perder. E tá aqui, é o segundo colocado com 34 pontos. Ainda temos na tabela de classificação o Palmeiras com 32 e o Bahia com 28. Esse é o G4. O Fortaleza venceu por 3-1 o Bragantino, ganhou um novo ar, mas segue aqui, ó. Segue no Z4, naquela parte ruim da tabela de classificação. O Vasco, por sua vez, deixou o G4 após empatar com o Inter por 1-1. Inclusive, gente, esse jogo que foi em Porto Alegre, tinha muita chuva lá em Porto Alegre, mas também foi muito polêmico. Foi um dos jogos mais polêmicos da rodada devido à expulsão do goleiro do Vasco, o Léo Jardim. Pois é, o goleiro acabou sendo expulso, ele que alegava muita dor, né? Diz ele que estava com dor, o árbitro da partida disse que era só cera que ele estava fazendo lá e foi e expulsou. Então, no Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Santos com 15 pontos, o Fortaleza logo abaixo com 14, o Juventude, que perdeu também na competição, tem 11 pontos e o Sport é o lanterna com 5 pontos. É assim que a gente tem a nossa tabela de classificação da Série A. Mas agora a gente fala também da Série C, porque o Figueirense entrou em campo ontem e tropeçou jogando em casa contra o Anápolis. E agora, meus amigos, é sinal de alerta, alerta ligado lá no Estreito, porque complicou a situação do Figueira dentro da competição, olha só. Pois é, complicou a situação do Figueirense, que precisa vencer para sair dessa situação incômoda na tabela. E na saideira da 14ª rodada da Série B, tem Bruscão em campo, olha só. Fora de casa, o quadricolor enfrenta o Botafogo da Paraíba no Almeidão às 7h30 da noite para fechar aí a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E agora a gente volta da A para C, agora a gente vai para B, porque na abertura do fechamento do primeiro turno da Série B, a Chapecoense jogou fora de casa contra o Atlético Goianiense. E o Verdão conseguiu retornar com um pontinho. Foi só um pontinho, mas foi muito importante. E mesmo com o empate, a Chape segue no G4 e é o quarto colocado com 30 pontos. Tá bom, pode terminar a rodada fora da zona de classificação e isso acontece se o Cuiabá vencer o Criciúma ou o Remo vencer o Goiás. Esses jogos que acontecem amanhã no fechamento da rodada. Então hoje, Chape ainda está na parte de cima, no G4 da tabela de classificação, mas vai depender desses jogos. E continuando, falando da Série B, o Avaí entra em campo hoje à noite. E o que se espera do Avaí com essa jogada? Uma vitória. Afinal, o Leão vai jogar em casa com o torcedor e a vitória é extremamente importante para ele, que não anda bem na competição. A gente não foge da nossa responsabilidade. Eu, como treinador, vou estar sempre assumindo a minha responsabilidade. O mês que você falou realmente não está sendo bom para a gente, mas não é só de hoje que acontecem erros. Com a última derrota contra o Remo, o Leão da Ilha está a 4 jogos sem vencer. E mesmo ganhando hoje, termina o turno sem entrar no G4. Por isso, cada ponto conquistado é extremamente importante para dar um gás para a equipe. Para o jogo de hoje contra o Botafogo de São Paulo, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Jonathan Costa, suspenso na última partida. Já Quaresma e Railan seguem no departamento médico. A janela de transferência está aberta. E segundo Jair Ventura, o Avaí não está atrás de reforços. E sim, o objetivo é repor as peças. O que a gente está procurando não são reforços, primeiro ponto. Não são reforços. Reforço é quando você tem um número X e você quer aumentar do X para o Y. Nós temos o número X. Esse número X já não temos mais. Então a gente tem que repor peças que nós estamos. Não vamos falar de posição, não vamos falar o que nós estamos procurando. O departamento de futebol, junto com todos nós, estamos trabalhando incessantemente para repor essas peças que nós estamos perdendo. Avaí e Botafogo jogam hoje às 7 horas na Ressacada.
E os maus resultados que fizeram com que no domingo as lideranças da torcida Mancha Azul, do Movimento 23 e também outros torcedores fossem até o CT para cobrar atitude do elenco havaiano, dos diretores e também da direção executiva. Conforme o Instagram da Mancha Azul, a torcida cobrou mais empenho e raça e também comprometimento por parte dos jogadores, sabendo das dificuldades financeiras e também administrativas, segundo o que consta lá no Instagram, que o clube enfrenta. Mas isso não pode se refletir dentro de campo. Nós entramos em contato também com a assessoria do Avaí, que disse que o clube tem uma relação bem próxima com as torcidas e que, inclusive, há um trabalho com o apoio dos torcedores na campanha de engajamento para lotar a ressacada, inclusive nos jogos de hoje. A torcida está cobrando. Vamos ver o que o Avaí vai mostrar hoje dentro de campo. E amanhã tem mais jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí quem joga também. Amanhã tem Criciúma e Cuiabá, que jogam lá no estádio Heriberto Ilsen às 8h30 da noite. Importante o Criciúma também para subir na tabela de classificação. E final de semana também foi de bola rolando pela 4ª divisão do futebol nacional. Agora é fogo na segunda fase, é focar na segunda fase para que as equipes catarinenses possam ir bem. Na última rodada da primeira fase, o Joinville perdeu no Rio Grande do Sul para o Guarani de Bagé por 2-1. Mas eu quero mostrar para vocês essa cena aí, ó. Olha a chuva que caiu lá no Rio Grande do Sul, em Bagé, no estádio do Guarani. E olha a situação, como eles tiveram que jogar. Olha como o Guarani e Joinville entraram em campo no final de semana. Choveu muito no Rio Grande do Sul e a situação foi essa, gente. Realmente, bola rolando foi o que não aconteceu nessa partida. Olha a situação do gramado, né? A gente nem enxerga grama, né? É mais poças d'água dentro do campo do que qualquer outra coisa. Foi assim que o jogo aconteceu lá em Bagé, no estádio do Guarani. E continuando com a Série D, o Barra perdeu em casa para o Brasil de Pelotas e o Marcílio Dias ficou no empate em 1-1 com o São José, no Rio Grande do Sul. Então, agora que estamos na segunda fase, bora conferir os duelos de mata-mata aqui no telão pra gente, porque olha só, Marcílio Dias vai enfrentar o Inter de Limeira no sábado, dia 2, ainda sem horário definido. O Joinville pega o Companhia do Norte, né, o Cianorte, na verdade, o Cianorte no sábado, também no dia 2, ainda sem horário. E o Cascavel vai pegar o Barra. O Barra é o único que joga fora de casa nesta segunda fase no jogo de ida, porque depois tem o jogo de volta. E aí sim o Barra decide em casa a próxima fase da competição. É muito futebol aqui na telinha para você, hein? E pra gente encerrar o nosso SC Esporte, bora falar de futsal? De futsal, na verdade, futsal amador e solidariedade em quadra. Foi isso que aconteceu no primeiro torneio brasileiro de futsal amador que agitou o Jaraguá do Sul, reunindo centenas de atletas neste final de semana. Além dos golaços, o evento fez a diferença com uma ação social. Vamos acompanhar tudo na reportagem. O primeiro torneio brasileiro de futsal amador estreou com o pé direito, mostrando que a paixão pelo esporte vai muito além das 4 linhas. Com a participação de equipes locais e regionais, a competição contou com um verdadeiro futebol de qualidade. Mais de 400 atletas deram um show em quadra com muito gol e emoção. Como atleta, para mim, futsal desde pequeno eu gosto de jogar, né? Já introduzi minha família junto para o futsal, né? Por 2 anos já estamos com o nosso clube montado já. E a gente prioriza bastante ali o amador mesmo, né? Tem muita equipe que pega uns federados ou não, e a gente prioriza o amador para focar no nosso projeto mesmo. O evento reuniu mais de 1.500 pessoas neste fim de semana em Jaraguá do Sul. Foram 32 times fazendo a diferença e dando ainda mais força para o futsal amador no estado. Por aqui, rolou diversos jogos, tanto na modalidade masculina como feminina. É
extremamente importante, né, fomentar o esporte feminino, né, o futsal feminino, né, que se for ver hoje em dia é muito desvalorizado, né, e tem uma competição desse nível, né, que a cidade recebeu, prestigiando, acho mais de 200 atletas femininas, e isso para a categoria é muito importante. Então, que a gente quer, querendo ou não, cada dia mais crescer, né, e que o futsal seja universal para todos e para todas, né. O torneio também marcou o lançamento do livro digital Uma Menina que Sonhava em Ser Jogadora de Futebol. Uma história de superação que mostra que os sonhos podem sim se tornar realidade. Esse livro é um livro que eu venho já há alguns anos, né, analisando, né, tudo que passou realmente eu vivi na minha vida, né, uma história de superação, determinação, conta um pouquinho sobre a minha origem, que foi sair da agricultura, vim para a cidade e graças a Deus aí o esporte me proporcionou grandes objetivos, grandes sonhos, que foi através do futebol e no judô. Mais do que gols e dribles, o evento fará a diferença na vida de muita gente. Isso porque a entrada era 1 quilo de alimento não perecível. E esses itens serão destinados à instituição Mãos Solidárias, que ajuda muitas famílias carentes aqui do município. Este campeonato provou que esporte e solidariedade jogam no mesmo time e sempre para vencer. Foi muito legal, foram 12 cidades do estado de Santa Catarina, representando, né, suas equipes, tanto feminino como masculino, e tenho certeza que o ano que vem vai ser maior ainda. Boa, Nath! Que seja a primeira edição de muitas aí mostrando também o futsal amador. O SCC Sport de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Agora, Maria Esther e Cleiton Ramos seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia.